Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Saudações tricolores, diretamente dos estúdios da ELS2, mais uma edição do Panorama Tricolor, sua edição de número 63. Eu sou o Paulo Roberto Anda e estamos aqui com os nossos queridos companheiros de Panorama Tricolor, Leno Pereira e o Wallace Sestari, além do fotógrafo do coletivo Encefálica, Fábio Trino, torcedor do Clube de Regatas Flamengo, que vai nos dar muitas alegrias no decorrer desse programa. Saudações tricolores, Fábio Trino, uma honra ter você aqui. Saudações. Amigos. A honra não é estar tanta, mas vamos lá. Quem ri por último, ri melhor. Ah, tá bom. Então a gente começou a rir por último desde ontem à noite. Pois é, começa rindo. E a gente começa... O Xangô tá aí, né? Olha, o problema a gente vai falar depois. A gente já vai começar a falar a respeito da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro, 1 a 0 com o gol do Fred, numa partida que teve, enfim, altos e baixos, mas o Fluminense se reencontrou com o caminho das vitórias. Eu já peço a palavra e as considerações iniciais do Leno Pereira. Boa noite, pessoal. Obrigado aí mais uma vez ao Paulo pelo convite. Você é da casa, rapaz? Não tem convite. Sou da casa, mas ele sempre faz um convite, é um cara muito sujo. Pois é. Bom, eu ontem fui ao Maracanã para assistir o jogo, para ver o que o Vanderlei ia fazer de diferente. E, sendo bem objetivo, o Vanderlei foi um cara muito inteligente ontem. Pegou e botou exatamente o time que o Abel terminava os jogos. Diguinho no meio, Jean na direita, que era a única modificação que a gente tinha taticamente. Né? Botou o time que todo mundo queria. Diguinho, Jean, Deco, Fred, armou lá. O que aconteceu? Deco ontem um vexame, não acertou nada. Diguinho abaixo da crítica. E o Wagner duvidoso. O time demorou para se acertar. Assim que ele colocou o Felipe, o time passou a ser mais vertical, mais ofensivo, mais rápido. Teve as primeiras jogadas de ataque, que só tinha dado Cruzeiro. O time ficou envolvente. O Felipe assumiu o papel de comandante do meio de campo, de maestro, orientando, fazendo jogadas incisivas, jogando para frente, enfiada de bola. O time ganhou confiança. E botou os garotos, né? É o que a gente espera agora. Botar garoto não é botar Samuel todo jogo. O Fluminense só tinha substituição. Entrar com Samuel, entrar com o Diguinho, entrar com o Rainer. Ontem nós botamos o Igor Julião, que foi muito bem no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Vasco. Botou o garoto Kennedy, os dois, velocidade, personalidade, partiram para cima. 1 a 0, podia ter sido 2, podia ter sido 3. Né? Então, o Vanderlei começou com o pé direito, mostrou que vai fazer um Fluminense diferente. A mudança é importante. Então, Wallace, você gostou do professor? Olha, eu confesso... Você também é um professor, né? É um professor. Mas não tem projeto. Né? Bom, eu era contra a demissão do Abel, né? E o Luxemburgo não era a minha primeira opção. Mas eu confesso que, dentre as opções do mercado brasileiro, ele ainda é o treinador que é capaz de enxergar o jogo de forma diferente dos outros e é capaz de mexer na partida, mexer numa equipe e mudar o panorama do jogo. Né? É o bruxo. Né? E o Luxa é o nosso bruxo e tem procurado aí a sua pedra filosofal, né? em alguns clubes. Ora ele quase chega a ouro, ora ele não chega, né? E esperemos que ele ache a Nova Califórnia, né, nas Laranjeiras, né? A gente está aí esperançoso no Flamengo. Ontem eu acho que ele fez uma grande mágica. Ele enxergou o óbvio, ele conseguiu fazer das magias mais difíceis, a simplicidade. Ele desmontou o 4-3-3 do Abel, né, assim, com as mesmas peças, montou um 4-4-2, que no começo era um 4-3-1-2, né, mas o Deco não estava rendendo. Quando ele colocou o Felipe, ele recuou. O Wagner continua perdido em campo, ele ainda não se achou nem como um criador de jogadas, nem como um ponta de lança. Mas a simplicidade deu ao Fluminense de novo aquele ar do ano passado, né, onde a nossa torcida reclamava que a gente não jogava bem. E ontem a gente não jogou bem de novo, mas ganhava. E ontem a gente ganhou de novo. A mágica está nos 3 pontos, né? Ou seja, eu quero comemorar os 3 pontos a cada rodada e não preciso do encanto, da magia, dos grandes toques, não. Assim, ganhando toda a rodada, levantando, né, a taça no final, eu estou satisfeito com essa pedra filosofal. A gente achou o ouro aí. Perfeito. Bom, eu ia acrescentar pouca coisa que vocês já disseram, já dissecaram bem a respeito do assunto. Olha, gente, para mim,
é certo, o Deco não fez uma boa partida, não fez mesmo, até porque a gente espera dele como craque que é, uma atuação sempre de alto nível. Agora, eu usaria que dizer o seguinte, não fosse a suposta contusão que o Deco teve na hora de ser substituído, não teria feito diferença tirar o Deco e o Wagner. Porque para mim a atuação do Wagner foi até pior do que o Deco, até porque ele jogou boa parte da partida, jogou mais tempo, né, e jogou mal. Aliás, vem uma história péssima. É claro que o Deco é um cracaço, é um jogador de final de carreira, infelizmente, como o Felipe também é, mas fez uma partida muito boa. Mas eu ainda tinha o sonho de torcedor mesmo, aqui não entra nenhum tipo de análise, de ainda ver o Deco fazer partida de alto nível no camisa do Fluminense. Talvez melhor condicionado fisicamente, ele ainda consiga nesses 3 meses que restam. O Wagner, eu acho que vai ser difícil, mesmo bem condicionado, porque ele já tem 1 ano e meio de clube e ele não consegue fazer uma partida com 90 minutos em alto nível. Fábio Trino, torcedor do Flamengo, mas conhece muito bem a história do Vanderlei Luxemburgo. Aí eu te farei a pergunta, né? Enfim, sem natureza clubística. Você que já torce para o time que o Luxemburgo já passou várias vezes, então você ainda vê o Vanderlei Luxemburgo um cara que seja capaz ainda de chegar a grande jornada no futebol brasileiro? Tirando um timaço do Cruzeiro de alguns anos atrás. 2003. Quando foi que o Luxemburgo ganhou alguma coisa? Ele ganhou 4 títulos estaduais nesse período. E os 2 últimos times que ele trabalhou, ele foi para a Copa Libertadores. O Grêmio fez uma excelente campanha no passado. Estava mal. Ele levantou o Grêmio. Eu acho assim, no início do Campeonato Brasileiro, até no início da Libertadores, a gente conversa, conheço um pouco de Fluminense, eu vi o time do Fluminense como, assim, campeão brasileiro desse ano. Porque eu não via nenhum outro time jogando que o Fluminense tinha capacidade para jogar. E da Libertadores é a mesma coisa. A Libertadores desse ano foi uma baba. Sim. E o Fluminense deu um olho aí. E aí, eu acompanhando um pouco os jogos do Fluminense, eu fui vendo que o time do Fluminense não estava produzindo, que é o que vocês estavam falando aí. Com o Abel não estava produzindo. O Luxemburgo pode mudar isso? Acredito até que sim, mas eu continuo achando que ele não é isso tudo. Nunca achei que ele fosse isso tudo. Eu acho assim, pedra filosofal, eu acho que não vai transformar um time. O time vai jogar bem porque é bom. É muito difícil qualquer técnico que chegar no Fluminense não botar aquele time engrenado. Mas eu te questionaria no seguinte, até o Wallace levantou muito bem. Em 2012, quando o Fluminense foi campeão, muita gente reclamava do esquema tático do Abel. Para agradar parte da torcida que não se satisfez com o título no campeonato, o Abel mexeu no esquema. E a verdade é que esse esquema de 4-3-3 nunca deu certo. Nunca funcionou. 4-3-3 ano passado, quando ele voltou para jogar, o Fluminense perdeu do Atlético Goianiense. Exatamente, é o que aconteceu. Ele tentou o tempo todo estabelecer essa filosofia para agradar parte dessa torcida, o time caiu de qualidade e custou o carro. Mas, enfim, eu também discordaria com você no seguinte, eu tenho várias reservas na pessoa do Vanderlei Luxemburgo, mas enfim, eu torço para o Fluminense. Se ele está hoje no Fluminense, ele conta com o meu apoio. E não tem como negar a capacidade técnica dele, feito dele do passado. Enfim, é bom lembrar quando o Vanderlei chegou ao profissionalismo, ele montou um time que foi vice-campeão brasileiro pelo Bragantino, que era com a base do Fluminense. Ele pegou a sorte do Fluminense e fez um time vice-campeão brasileiro. Teve alguns momentos de grande talento, teve outros momentos de tropeço, é uma personalidade polêmica, a gente pode falar assim, mas não sei, o Fluminense tem qualidade técnica e ele é um bom treinador. Essas observações, essa mexida dos jovens, a exploração do lado direito, há mais de um ano que o Fluminense não tem um segundo tempo com ataque pelo lado direito, porque não tem lateral direito, né, na efetividade. Então eu acho que isso tudo pode colaborar com uma sorte melhor do Vanderlei. Eu pergunto para vocês o seguinte, Leandro, a crise acabou? O Fluminense, porque no começo da segunda-feira o Fluminense era tido como time da zona de rebaixamento. Então a vitória sobre o Cruzeiro já serviu para espantar isso, porque agora o Fluminense é apenas um time a 6 pontos do líder. Pois é. Que é o próprio Cruzeiro. O campeonato está muito embolado, né? Então ontem, conversando com alguns amigos lá durante o jogo, logo depois, foi emblemático. Estreia de técnico novo, jogo no Maracanã e ganhar do líder. Porque o Fluminense não é da zona de rebaixamento. O Fluminense estava porque nós, na minha opinião, falei segunda-feira que adoro o Abel, mas passou o tempo dele, a diretoria demorou a mexer. A mexida foi importante. Então, zona do rebaixamento, tchau. Vamos ter jogos difíceis. Não é uma seleção, o time não acertou ainda, mas a gente precisava fazer aquela virada. Parar de perder e nada melhor do que ganhar do líder do campeonato com o gol do nosso centroavante no dia que ele perdeu o pênalti. Então,
Perdeu o pênalti, meteu o gol, ninguém vai falar do jogo perdido. E comemorou. Soltou suas feras, acabou esse negócio. Fez 6 jogos contra o Cruzeiro, marcou 5 gols e só esse ele comemorou. Agora tem uma coisa, Paulo, você falou sobre a expulsão do Deco. Eu tenho uma dúvida se a contusão do Deco foi dentro de campo ou na saída para o vestiário. Pode ter sido, não ficou claro. Não ficou claro. O Deco saiu até um pouco irritado, né? Porque ele foi direto, botando gelo, não vi nada disso. E emblemático. Mas enfim, eu torço pela recuperação do Deco acima de tudo, porque com ele dá para esperar. Dele dá para esperar soluções rápidas, enfim, é craque. Gente, o tempo já urgiu dessa maneira, passou numa velocidade enorme. Eu tenho que fazer jabás rápidos aqui, porque esses jabás são sempre necessários. Ganhei esses maravilhosos discos fantásticos aqui do meu querido amigo Fernandinho. Hélio Delmiro, guitarrista tricolor de jazz, um dos melhores músicos do mundo, isso é imperdível. Também tem o Deep Purple, os caras devem ser tricolores, tem toda a estica tricolor, se amarra em futebol, essa coisa fantástica, enfim. E beijos, sessão beijos. É inevitável mandar beijos para Silvana Souza, para Marina Oliveira, por razões óbvias, e para Juliana Roliano, sem sombra de dúvidas. Bom, a gente está encaminhando para a parte final do programa, a gente já falou do Fluminense, da questão do Fluminense e Cruzeiro. Vamos falar agora, brevemente, muito rapidamente, a pincelada de cada um sobre a expectativa para Ponte Preta e Fluminense domingo no Moisés Lucarelli, e depois a gente comenta rapidinho sobre o Flamengo. Wallace, o que a gente pode esperar de Ponte Preta e Fluminense rapidinho para a gente ganhar? Eu imagino um jogo de muitos gols. Nossa defesa ainda não está bem armada e pelo que a gente viu no Fluminense... A Ponte fez 3 no Curitiba, né? E Curitiba, assim, vai ser um jogo de emoção. Muita, né? Um jogo de cardíacos. E aí, Helena, o que vem por aí? Jogo muito difícil, como todos os jogos do Fluminense com a Ponte Preta. Pode pegar o histórico, não tem jogo fácil. É sempre brigado, um jogo difícil, vamos pra cima. Com momentos mágicos, né? Golaço do Romário no finalzinho, aquele 3x2 fantástico do Maracanã pelas semifinais, pelas oitavas de final de 2001, né? Ano passado, os Guerreiros. Os primeiros jogos do ano passado. É verdade. Quem é amigo vem aqui, às vezes, para carregar a cruz de Cristo. Exatamente. As manchetes de segunda-feira diziam o seguinte: Mengão empata com o Fogão e põe Flu na zona de rebaixamento. Passados 3 dias, o Fluminense saiu da zona de rebaixamento, que deixou a vaga para o Clube de Regatas Flamengo. Fábio Trino, dá para levar a sério depois dessa patada contra o Bahia? Não dá para levar a sério. O time do Flamengo esse ano é um time que está brigando para não cair. Isso é desde o início do ano. Todo flamenguista sério pensa isso. Vamos continuar aí. Eu acho que assim, tem que sair, tem que trabalhar, como os jogadores falam, professor. Eu acho que assim, entrou um bom técnico ali, mudou um pouco essa filosofia de não manter o time só ali fora da zona de rebaixamento, mas o time é muito fraco. E também há de se destacar que o time da Bahia é bom. Bahia, pois é. Eles treinam lá no estádio. Eu confesso para você que eu estava muito triste com essa derrota. Foi o Flamengo querido, o Flamengo amado no meu coração, com toda a emoção. Vou torcer para chegar à 5ª divisão. É isso que eu vou querer. Gente, claro que é brincadeira, evidentemente, meu querido amigo Fatrino. Wallace Sester, Leão Pereira, Fábio Trino, Paulo Roberto Ano, mais uma edição do Panorama Tricolor número 63, segunda-feira, de volta com a apresentação de Rod e toda a turma que faz a mesa fixa. Até lá!